Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, quero falar um pouquinho com você sobre reinícios. Lançar de novo, fazer de novo. Em Lucas capítulo 5, os versos de 1 a 11, Jesus diz a Pedro, lance as redes ao mar. O texto diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Depois sentou-se e no barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu acho fantástico nessa história, a primeira coisa é ver que Deus não fica devendo nada a ninguém. Primeiro, Jesus precisava de um local para falar ao povo. E como ele já entendia as leis da física, ele entrou num barco e afastou-se. Por quê? As ondas sonoras, elas são ondas mecânicas, e elas se propagam melhor no meio físico, e a água é um ótimo meio físico. Então, do barco, as pessoas ouviriam com maior intensidade. Então ele falou de lá. E ao terminar isso, ele olha para os pescadores e ele resolve pagar o aluguel do barco. Ele fala para Pedro, leva esse barco para lugar onde as águas são mais profundas. E ao chegar lá, ele diz, lancem as redes para a pesca. E o que é mais interessante dessa história é que os pescadores haviam trabalhado a noite inteira e não havia pego absolutamente nada. E aí Pedro fala, Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro não conhecia Jesus, mas ele ouviu Jesus falar à multidão. E ao ouvir Jesus falar à multidão, ele se convenceu de que aquele homem era diferente. Aquele homem podia fazer coisas maravilhosas. E como Jesus disse a ele, lance as redes, ele simplesmente lançou as redes, sob as palavras. E fundamental, quando nós obedecemos a Deus e fazemos aquilo que Ele nos manda fazer, o resultado é imediato, acontece naturalmente. Outra coisa que chama a atenção nesse texto é que quando Pedro viu que as redes vieram cheias de peixe, ele reconheceu que Jesus era diferente. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E a primeira reação de Pedro foi, Pedro cai de joelhos e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, mais nos conscientizamos de que nós somos falhos, somos pecadores e não somos absolutamente nada. Deus é tudo, mas eu não sou nada. E Pedro então diz para Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus fala, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de almas, pescador de homens. E eu quero te dizer uma coisa, estamos no início do ano. Começando esse ano de 2023, é bem provável que você tenha projetos que você tentou e não deu certo. Sonhos que você sonhou e que não se realizaram. Eu quero te dar um conselho. Coloque esses sonhos diante de Jesus. Ore a Ele, peça direção a Ele. E se Ele te falar, lance as redes, lance de novo. Coisas que não deu certo até aqui, mas se Jesus falar, vai dar certo. Os pescadores tinham trabalhado uma noite inteira e não pegaram nada.
Mas quando Jesus disse lance as redes, era de dia, não era horário bom para pescar, mas eles pescaram e pescaram muito. Por isso, lance as redes, não desista. Continue, com Deus tudo é possível. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.